Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles, com precisão, quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de pensar sobre adoração. E podemos então dizer que aquele momento foi a parte 1 da nossa reflexão, também baseada num texto que envolve a conotação de Isaías, capítulo 9, e que tem o seu embasamento em Mateus 1, do versículo de número 18 até o versículo de número 25. E hoje nós podemos pensar sobre o capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12, onde nós encontramos aqui a referência destes reis magos que foram até Belém e lá puderam adorar a Jesus, o Senhor, o Messias, o Cristo. Nós encontramos essa linha de adoradores como uma linha de fidelidade não apenas a um propósito profético de Deus ao longo de todos os tempos, em especial do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mas encontramos a partir daí também um objetivo que se torna contundente a todos aqueles que vivenciam a experiência em Cristo. Eles se tornam automaticamente adoradores a Deus, porque os seus corações, as suas vidas se tornam alcançadas pelo processo em que Cristo habita e diretivamente dirige os nossos pensamentos, as nossas decisões e firma de forma maior a nossa alma. Então, nós podemos ver aqui o exemplo, ou o mau exemplo, ou um bom mau exemplo de adoração, ou de uma proposta de adoração, não contida nos reis magos, mas contida sobre o rei Herodes, que, como nós lemos logo nos primeiros versículos, e em especial no versículo de número 3, quando ele, o rei Herodes, fica sabendo sobre este Jesus, esse rei dos judeus, ele fica perplexo, e ele cria um incômodo, que numa outra ocasião nós falaremos sobre a parte B desse versículo, mas é interessante ver que o versículo 3 diz que ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. Então, nós podemos ver que há uma inquietação na alma do rei Herodes. E essa inquietação gera uma curiosidade para poder saber aonde estaria este menino que era considerado por aqueles homens, reis magos que ali estavam, pelos profetas, o menino que nasceria e seria então o rei dos judeus. Interessante que no versículo 4, o rei Herodes participa desse momento juntamente com estes, em que convidam todos os principais sacerdotes, os mestres do povo, e eles perguntam diretamente sobre essa história, sobre esse processo profético, onde haveria de nascer este menino. E eles então respondem lá em Belém da Judéia.
porque assim estava escrito pelo profeta. E aí nós conseguimos ver o que nós tínhamos na referência de Isaías. Mais do que isso, no versículo de número 7, Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando essa estrela havia aparecido. E o versículo 8 diz que, enviando-os a Belém, eles assim puderam assumir uma palavra deste rei. Porque na parte B do versículo de número 8 ele diz: quando o achardes ali, avisai-me, para que eu também vá adorar a esse Jesus. Mas o texto fala, lá no versículo de número 12, que sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. E o que eles fizeram lá quando chegaram e encontraram Jesus? Puderam adorar com o seu coração, com o sentimento de oferecer não apenas os presentes a Jesus, mas de reconhecer o valor daquilo que era uma adoração sincera àquele que estava ali nascendo e que traria sobre si a referência maior do dom de Deus, do amor de Deus, impregnado na sua vida, na sua história, como Messias entre nós. Mas, quando então temos o contexto de todos esses 12 versículos, nós temos a visão de Herodes, o rei da Judéia. O rei que naquele momento ele se sente ameaçado e ele começa a ter buscar mais informações para que ele pudesse saber ao certo onde Jesus estaria, quem seria esse Jesus, quem seria esse rei, para que ele pudesse pudesse eliminar numa linha sucessória, ou de repente até interpondo a sua liderança, o seu reinado ali na Judéia. Ele não queria de fato adorar a Jesus, ele tinha a fala de busca de adorador, mas o que ele queria de fato era eliminar a possibilidade de Jesus se tornar um rei entre eles. Jesus não nasceu para ser rei humano, ele nasceu para ser rei dos reis, senhor dos senhores. Esse Jesus não viria para governar de forma política o povo, como até hoje muitos judeus ortodoxos ainda esperam, o Messias que possa libertá-los de uma forma maior, em que essa liderança monárquica daria não apenas ao povo de Israel, mas sobre todos os povos inimigos, e aí, entre aspas, principalmente o povo árabe, a condição de vitória, de sobreporem, e assim de poderem alcançar não apenas o livramento, a salvação prometida por Deus, e que aos olhos destes ainda não aconteceu. Então, naquela época, nós conseguimos identificar o rei Herodes como esta pessoa que falava do desejo de adorar esse Jesus, mas que de fato não tinha no seu coração esse desejo. O que havia no seu coração era cobiça, o que havia no seu coração era um ato competitivo, o que havia no seu coração era uma ameaça, e ele então queria extirpar, acabar, eliminar a possibilidade desse menino, em algum momento, tomar o seu governo, tomar o seu reinado. Mal sabia ele qual era o propósito de fato de Jesus em ser rei entre nós. Mas é interessante perceber nesse versículo 3, a parte inicial, como o coração do rei Herodes se perturbou. Quando nós olhamos para alguns líderes de nações, nós podemos perceber que em alguns momentos eles podem ficar apreensivos, ansiosos, eles podem se perturbar, porque em algum momento podem se sentir ameaçados da sua liderança, até porque é uma linha em que se trabalha de forma muito tênue entre aqueles que são de confiança, fiéis, e aqueles que não são fiéis, aqueles que não trabalham sobre essa linha de fidelidade. Nós podemos ver que lá no Egito, quando Deus mandou Moisés para poder libertar o povo de lá para a terra de Canaã, Deus chega através de Moisés ao faraó e cria um choque, porque o faraó, o rei dos egípcios, ele era tido também não só como rei, mas também como Deus.
E quando Moisés e Arão chegam lá e dizem para ele que Deus havia pedido para que o seu povo de Israel pudesse ir para o deserto para adorá-lo, ele diz de forma direta: esse povo não vai sair daqui de jeito nenhum. E quem é esse Deus para poder vir aqui e mandar vocês para tirar o povo daqui para ir para o deserto? Ou seja, não existe outro Deus aqui no Egito que não seja eu, o faraó, dizia ele. Não existe possibilidade desse Deus mandar aqui, porque quem manda aqui sou eu. Então, o que mexeu? Mexeu no âmago do faraó, mexeu na sua vaidade, na referência do seu poder, da sua autoridade. Nós podemos ver também que aqui o rei Herodes, ele é mexido nesse sentido, ele é alcançado nessa situação, mexe naquilo que estava ali bem delineado como uma área sensível. Assim como ele, outros reis em muitos momentos, e nós podemos lembrar de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que se sentiu ameaçado pelas suas próprias falhas, quando olhava e via Davi, que foi o seu sucessor, naturalmente, não apenas entre o contexto dos reis de Israel, mas podemos ver até na monarquia inglesa. Recentemente eu recebi um vídeo, presidente dos Estados Unidos e a mesma rainha da Inglaterra. E a rainha Elizabeth, ela desde o momento que começou a reinar, os presidentes dos Estados Unidos foram passando, e ela permanecendo no seu poder, permanecendo na sua monarquia durante todas essas décadas. E aí nós podemos ver que, mesmo com tamanha linha de sucessores, ela se mantém bem protegida, ela tem no seu âmago de segurança os mais capazes da Inglaterra, para poder construir uma membrana protetiva dela, para que ela possa dormir e lidar com a sua vida no seu dia a dia. Porque o interesse da morte de qualquer monarca é muito grande para os seus herdeiros, ou até mesmo para pessoas que venham tentar usurpar o seu trono, que era o pensamento do rei Herodes. Quem seria esse menino que daqui a pouco poderia buscar direito de poder dirigir, liderar, governar o povo de Israel? Então, nós podemos ver que o que estava no coração do rei Herodes não era o desejo de adorar a Jesus, era o desejo de saber um pouco mais, saber aonde estava, quem era esse menino, este futuro rei dos judeus. O que estava no coração do rei Herodes era tentar sobrepor a tendência do seu coração de já mostrar rivalidade, parcialidade, naquilo que estava sobre essa tendência profética do Antigo Testamento, que estava na boca dos principais sacerdotes, doutores da lei. Quem poderia ser este Jesus? O desejo não era então de adorar, mas de eliminar qualquer possibilidade de alguém compor frente a frente um ato de batalha na governança do povo de Israel. E nós podemos ter, no terceiro aspecto, que no coração do rei Herodes não havia o desejo de adorar a Jesus, mas o desejo de manter o seu status, de manter a sua autoridade, de poder não permitir que fosse abalado a sua condição como rei. Apesar de ter todo o apoio romano presente sobre a sua vida, apesar de ter todas as condições que pudessem ocupar a sua linha de referência, ele não se sentia ameaçado pelos romanos, mas ele estava se sentindo ameaçado por entre o seu próprio povo. E aí, o que ele quer? Ele quer ter tranquilidade, ele quer manter a sua soberania junto ao povo. Sabe, muitas pessoas também têm falas de que desejam adorar Deus, mas o coração adorador a Deus não pode ter inveja, não pode ter cobiça, não pode ter de forma nenhuma um processo de se auto-emancipar como soberano, como rei, quer seja sobre um povo, uma família, uma descendência, ou quer seja sobre outras pessoas, um coletivo.
em que a sua liderança possa ser primal, quer seja de uma igreja, de uma associação, quer seja de uma comunidade. E nós podemos ver que, sobre todos os ângulos, há muitas pessoas que se colocam como, entre aspas, adoradores a Deus, mas não têm o coração voltado para essa adoração. São chamados de cristãos, são líderes cristãos, mas os seus corações continuam a manter uma linha muito próxima, em que os seus corações deturpados, corrompidos, completamente inflamados pelo orgulho, pela vaidade, não se permitem buscar a Deus, mas buscam para si a atenção, às vezes desejando a sua adoração ou o seu louvor, enquanto pessoas que estejam ao seu entorno. E é interessante nós percebermos que, como o rei Herodes, muitos de nós falamos, mas não vivemos o teor de uma adoração sincera e verdadeira a Deus. Só que nos nossos dias, mais do que simplesmente a linha de um poder, a concepção de liderança, às vezes nós estabelecemos uma linha em que a proposta é tentar eliminar todo e qualquer competidor para aquilo que, de alguma forma, nos traga insegurança, que nos incomode, usando a palavra bíblica, que nos perturbe. E o que pode nos perturbar? Quando alguma coisa é falada e não é mencionado o nosso nome. Quando um lugar se torna, talvez, aprazível, em referência de valor, e não é citado o nome de alguém. Quando alguma coisa é feita, uma ação, um trabalho, um serviço, uma boa ação, e não é mencionado alguém, o nome de alguém. Quando em algum momento é mencionado a capacidade de alguém, quando em algum momento se faz menção sobre inteligência, sobre a proposta de perseverança de alguém, e outro nome não é estabelecido ali de forma conjunta, como, por exemplo, fulano é tão inteligente quanto Cicrano. Cicrano não aceita de forma nenhuma só ser inteligente comparado a outra pessoa, ele gostaria de ser o único ou inteligente. Ele não quer ser comparado a alguém com uma forma de servir, serve tão bem quanto, faz tão bem quanto, exerce tão bem quanto. O problema não é elogio, o problema é a comparação. O elogio é bem-vindo, mas comparar a alguém não. Um coração desse não se propõe a adorar a Deus, porque ele em algum momento vai ser competitivo ao próprio Deus, assim como foi Lúcifer, e na sua queda aos céus, e assim de levar também todos os anjos possíveis que estavam acompanhando a sua vida ou a sua liderança angelical naquele momento. E aí o que nós vemos? Essa síndrome de Lúcifer, essa tendência no coração humano. E aí nós podemos chegar até o Evangelho de João, onde nós vemos lá no capítulo 21, quando Pedro é avisado por Jesus de que ele seria capaz de traí-lo e que ele deveria se manter firme porque Satanás iria peneirá-lo, e mesmo assim Pedro não se permite ser informado antecipadamente o que aconteceria. Ele mantinha a sua linha de vaidade ou a sua linha de autoafirmação acima daquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, então você me ama? E 3 vezes Pedro responde, nós já tivemos oportunidade de refletir sobre isso, e ele fala do amor mesmo incompleto que ele tinha diante do amor que Deus deveria receber através de Cristo. Mas é interessante que quando Jesus anuncia como Pedro iria morrer, Pedro imediatamente, quando recebe essa notícia, ele olha para João, e a Bíblia diz lá que ele olha para João e pergunta a Jesus: e o que é que vai acontecer com João? O que é que vai acontecer com o discípulo amado? E Jesus parece ser meio que direto, meio assim até indelicado, insensível, quando ele diz: Pedro, o que importa o que vai acontecer com João? Se eu quiser que ele fique vivo até minha volta aqui novamente, o que importa é o que vai acontecer com você. O que importa é a sua vida.
O que você precisa fazer para lidar com o que está à sua frente? E sabe, nós muitas vezes vivemos situações assim. Nós buscamos, entre aspas, uma forma de adorar a Deus, mas na verdade, nós é que queremos ser adorados, nós é que queremos estar em evidência, nós é que queremos viver o princípio, não apenas da bajulação, mas quase da idolatria no que se refere ao reconhecimento e o valor das pessoas sobre nós. E nesse tempo do Natal, então, as boas ações sobressaem. Nesse tempo do Natal, então, aquilo que envolve a referência junto a um povo, ou a referência sobre um determinado grupo, sobre uma determinada situação, se torna muito mais visível. As pessoas fazem com o objetivo de aparecer, sim. As pessoas fazem com o objetivo de ser lembradas, sim. As pessoas fazem para poderem, de alguma forma, essas pessoas estarem na evidência das falas, dos olhos e dos conceitos. Mesmo que sejam superficiais, mesmo que eles próprios saibam que são aqueles chamados tapinhas nas costas, em que envaidece o ego da pessoa, em que enobrece a referência estética, mas não o valor real da pessoa, em que apenas ali na frente se fala bem, independente que se fale por detrás. O coração humano, ele é tão fraco, que ele se permite a uma situação que em outro olhar diríamos como um insulto, uma provocação, uma projeção como essa. E nessa noite, Deus nos diz, para que nós tenhamos um coração de adorador, nós não podemos ter um coração dividido. Para nós desejarmos adorar a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos ter Deus como o único monarca, como o único soberano, como o único sobre todas as coisas, sobre todos os nomes, como o único Deus sobre nós, como aquele que precisa ser reconhecido pelo que é. A adoração é reconhecimento daquilo que a pessoa é. E quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos aquilo que Deus é. E nessa noite, nós precisamos dizer para Deus quem Ele é, e não em contrapartida o que também somos. Podemos dizer, entre aspas, que queremos adorar a Deus, dizendo os valores de Deus, mas dizendo também os nossos. Foi esta oração que aquele homem apresentou ali na esquina, na frente de todos, porque no contexto da oração, que poderíamos colocar como uma oração hipócrita, uma oração que se auto-menciona, que se auto-valoriza, que se auto-reconhece, em que o fariseu não se vê como uma mulher, não se vê como outras pessoas, que se vê acima da média das pessoas, como as melhores. Esta oração não chega aos céus, porque essa oração, nem mesmo o Espírito Santo pode traduzir com gemidos inexprimíveis o que está no coração do homem, porque o que está no coração é pior do que está na boca. E então, essa oração, ela é contradizente à oração daquele que talvez seja desprezado, seja desvalorizado, daquele que está ali com o coração quebrantado e procurando voltar e se entregar e viver cada vez mais submisso a Deus. Por isso, a oração daquele que se auto-endeusa, daquilo que se auto-referencia, é diferente daquele que busca a referência de Deus, que se estabelece na direção de Deus. E então, mais do que simplesmente fazer uma releitura deste episódio, entre aquilo que estava presente como conteúdo nessa oração, nós precisamos hoje avaliar como nós temos vivido e como temos passado o nosso tempo e a nossa vivência por aqui, porque se desejamos adorar a Deus, não podemos permitir adoração a nós, mesmo que nós mesmos não adoremos a nós mesmos. Permitir que outros adorem e lavar as mãos e ser passivo a isso é uma injúria. Nós precisamos permitir que as pessoas adorem a Deus, que reconheçam tudo o que fazemos como instrumentos de Deus, porque é Deus quem as ama, é Deus quem tem um propósito, é Deus que tem o olhar benigno e bondoso sobre todas as coisas. Porque senão, nós vamos começar a construir
uma forma de insuflar o nosso ego, e vai chegar um momento que vai estourar dentro de nós. E ao implodir a nossa vida, vai implodir também a nossa alma, ao ponto de nos ver competitivos, adversários de Deus. É esse o sentimento até hoje de Lúcifer, um adversário de Deus. Ele queria ser igual, cobiçou, invejou, desejou estar na mesma posição. Foi assim também com Adão e Eva, queriam estar na mesma posição de Deus. É assim ao longo da história, sobre tantos ângulos, vários homens e mulheres que desejavam viver assim. Aí talvez nessa noite você diga, bom, não é esse meu propósito, não é essa minha vontade, eu não quero competir contra Deus. Mas como tem sido a sua vida? Como tem sido as suas ações? Você talvez não estabeleça essa auto-idolatria, mas você permite que algumas pessoas te idolatrem no que você faz e faz bem, no que você fala e fala bem, no que você serve e serve bem, no que você pensa e pensa bem, naquilo que você estabelece como família e vive bem a família, naquilo que você desenvolve enquanto profissão e você é um grande profissional, naquilo que você evidencia como um grande amigo e é um grande amigo de fato, e você em algum momento permite que o seu coração deseje isso. E sabe o que acontece conosco? Quando nós vivemos essa tendência em que somos passivos às menções honrosas dos outros, ovacionando o nosso ego, nós nos tornamos cúmplices de uma falha, de um crime contra Deus. E nesse contexto, nós nos permitimos ser bajulados, porque no fundo nós acreditamos que somos como as pessoas dizem que somos, bons, o bastante, perfeitos, o bastante. Nesse Natal, nós precisamos dar valor, de fato, ao sentido do Natal. E o valor e o sentido do Natal está em Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, o Jesus que habitou entre nós, que viveu aflições como nós vivemos, mas que venceu e que nos dá a condição também de vencer. Nós precisamos, nesse Natal, olhar e ver que a estrela do Oriente continua ativa, reluzindo sobre nós, sendo a luz que ilumina as nossas vidas em trevas, que traz condição de percebermos a nossa ação tão pequena, tão ínfima, tão limitadora, mas ao mesmo tempo o poder tão grande e imensurável do amor e da salvação desse Deus. Nós precisamos dar ao que de fato é devido a Deus, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele, toda a adoração a Ele. E para que isso ocorra, nós precisamos permitir cada dia que o nosso eu diminua e que o Senhor se torne uma referência maior de brilho na nossa vida. Em que as pessoas chegam e dizem assim, eu quero reconhecer o quanto você foi usado por Deus em tal momento, em tal situação, naquela circunstância, ou o quanto você ainda é usado por Deus, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como avô, como avó, como amigo, como profissional, como crente em Jesus. E isso é interessante, mas não se permitir além de ser um instrumento de Deus. Como é bom receber elogios, mas como é bom devolver dizendo que nós somos o que somos, como disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Nós não podemos ser e reconhecer o que somos por nós mesmos. Nós só podemos fazer alguma coisa boa, só podemos ser em algum momento bom, porque Cristo habita em nós. Porque de fato não existe nada, absolutamente nada de bom em nós, a não ser a partir do momento em que nos convertemos e que Cristo passe a reinar sobre a nossa vida. Tudo o que somos e fazemos passa no controle, no crivo de qualidade de Deus, dizendo, isso é excelente, porque denota Deus no que faz, no que fala, em como se experimenta essa relação tão poderosa entre Deus e o homem e Deus, nesse processo de renúncia do homem e de automática ação, de preencher, de ocupar, de governar, de liderar, de aconselhar, de consolar a nossa vida,
a partir de Cristo, a partir do seu Santo Espírito, a partir dele, como expressão Abba, nosso Pai. Herodes ficou com o coração perturbado, porque não era ele o centro da conversa, o centro dos presentes dos reis magos. Não era ele a referência profética do Antigo Testamento. Ele se incomoda, se perturba, e é um falso desejo de adorar a Jesus. Se nós hoje temos um grande problema no seio da humanidade, esse problema pode ser chamado inveja, pode ser chamado de cobiça, pode ser o desejo de ter o que não é seu para você, o que não foi proposto para você. E isso é complicado, porque desconstrói um valor pessoal. Veja, Herodes já era rei, mas ele desconstruía, até na sua compostura, o ser rei, como uma coisa tão pequena, entre aspas. Nós sabemos do valor monárquico de Jesus enquanto rei espiritual, mas ele estava ali olhando e se vendo num processo competitivo por aquele que estava nascendo. Nós precisamos nessa noite tirar essa síndrome do rei Herodes do nosso coração, valorizarmos mais, não ao ponto de nos endeusarmos, mas manter o que temos, o que somos, que Deus nos permitiu ter e ser. Eu estava brincando ontem com o irmão Paulo Coutinho, e aí eu falei assim: irmão Paulo Coutinho, o senhor está completando mais um ano de vida conjugal com a irmã Cecília, e eu gosto muito de vocês são pessoas muito especiais. Eu poderia até me colocar com o valor de amor de um filho, mas o Rodrigo é mais bonito do que eu, a Lidiane é mais bonita do que eu, tem o seu filho dos Estados Unidos que é mais bonito do que eu. Então, se eu me colocar como uma tendência de filho, o senhor vai ficar a menos aí. A grande questão é que às vezes nós nos vemos o mais bonito e não o menos bonito. Nós nos vemos o mais inteligente, não o menos inteligente. Nós nos vemos o mais capaz e não o menos capaz. Essa falta modéstia que às vezes é empregada na nossa vivência, ela de fato é nitidamente superficial, porque a modéstia, ela não existe. E aí é quase redundante dizer falsa modéstia, num contexto que às vezes nós depreciamos, desvalorizamos aquilo que em nós é potencial, deveria ser valorizado, mas não de forma só nossa e devida à retribuição a Deus. Obrigado por você me elogiar, obrigado por você reconhecer alguma coisa, mas olha, agradeça a Deus, porque é Deus quem faz isso através de mim. Isso não é falsa modéstia. Você reconhecer e acolher o elogio ou reconhecimento, mas retribuir e honrar a Deus por aquilo que você faz. E aí nós podemos ver que nesse contexto nós precisamos valorizar mais a nós mesmos. Segundo, valorize o próximo no sentido também. Olha só que coisa boa ter alguém mais bonito do que eu, ter alguém mais inteligente do que eu, ter alguém com mais capacidade do que eu. O mundo seria completamente horrível se todo mundo fosse igual a mim ou igual a você. Essa proposta de robôs humanos, do mesmo lado do penteio do cabelo, o mesmo tipo de cabelo, a mesma tendência genética de chegar perto dos 50 com os cabelos bem acinzentados, a condição de pegar uma barriguinha extra, um peso extra, de ter ausência de cabelo ou de ter uma facilidade de continuar pegando um pouquinho mais peso. A realidade seria muito chato se todos nós fôssemos magros, seria muito chato se nós todos fôssemos veganos ou carnívoros, seria muito chato se todos nós fôssemos cruzmaltinos, desculpe, não, isso não. Seria muito chato se nós todos tivéssemos uma mesma linha de pensamento. Somos diferentes, mas em Cristo nós podemos ser um,
porque nele nos tornamos um só rebanho, nele nos tornamos um só corpo, nele nos tornamos uma só alma, nós temos um só sentimento, um só coração, nós nos tornamos filhos amados de Deus e temos o mesmo Pai. Mas quem é que promove isso é Deus e não nós mesmos. E é isso que a gente precisa entender. Que bom que existem pessoas melhores do que nós, porque nós olhamos para essas pessoas e nos afiamos não por elas ou por nós, mas por aquilo que envolve o melhor das nossas vidas, de nos aperfeiçoar cada vez mais, não de querer ser e fazer a mesma coisa, mas desenvolver algumas coisas que nós podemos em nós, porque nós tendemos às vezes de nos comparar somente com os que estão bem abaixo de nós, e não com os que estão em cima, para continuar crescendo e melhorando a nossa vida. Por último, se nós conseguimos estabelecer valor devido a nós e ao nosso próximo, nós saberemos dar valor devido a Deus. Se o rei Herodes soubesse fazer isso naquele tempo com Jesus, claro, não seria profético isso, porque não estava naturalmente no coração dele, e Deus já havia feito essa leitura, assim como também no coração de Judas quando o traiu, assim também no coração de Pedro quando o negou, assim também em tantos corações endurecidos como o de Paulo, que precisou viver momentos difíceis para entender a realidade que estava à sua frente e do valor, o sentido de fato de espiritualidade que ele precisava viver na sua vida. Nessa noite, nós precisamos olhar e entender que o rei Herodes, ele não queria ir para adorar a Jesus. Ele queria trazer todos, e se possível até Jesus, para o adorar. Vejam a diferença? Não condiz com a sua experiência de vida. Nessa noite Deus quer trabalhar conosco, para que nesse tempo nós não vejamos e nos comparemos numa ação paralela com aqueles que estão perto ou longe, entre o que se faz, o que se é, mas que a gente possa se ver adequadamente, o outro e principalmente Deus, a quem deve receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa glória, porque é Ele o único acima de tudo, para tudo, em tudo. Nessa noite, nós precisamos ter o espírito de Natal. E qual é o espírito de Natal? O espírito de adoração. A quem? A Deus. Só a Ele. É Ele que precisa ser a estrela que brilhe mais sobre a árvore de Natal. É Ele que precisa estar compondo a mesa na refeição. É Ele que precisa ser presenteado com os nossos corações, as nossas almas. É o nome dEle que precisa ser honrado e mencionado em todo o Natal. Nesse Natal, se queremos de fato adorar a Deus, venhamos a tratarmos com mais dignidade a nós e ao outro, para que desta forma o nosso Deus seja adorado pela dignidade da nossa forma de viver, reconhecendo quem somos, vivendo com o que somos, procurando crescer sim, mas nunca na posição de se tornarmos monarcas, superiores, governantes, líderes da vida de outros, para que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa altivez se torne mais evidenciado, e aí insuflados por essa nossa referência e a forma pejorativa de se viver, nós venhamos a implodir essa proposta tão medíocre, tão limitadora, tão banalizadora da vida e das relações e da nossa fé. Que este tempo seja um tempo de querermos saber mais de Jesus, sim, para chegar até Ele e adorá-lo com maior capacidade, com maior conhecimento, com maior diligência, com maior desejo de que Ele continue sendo o Rei dos judeus, mas o Rei da nossa vida, o Rei dos reis, o Rei e Senhor sobre todos. Vamos orar? Queria convidar a você a fechar os seus olhos onde você está. Eu queria desafiar a você nesse momento a que nós juntos pudéssemos clamar ao Senhor. Pai, esse é um momento diferente que nós temos.
um momento em que somos desafiados a refletir sobre o que falamos, sobre o que vivemos. Herodes, ele perturbou-se quando ouviu falar de Jesus. E ele disse para os reis magos que ele queria saber de tudo para poder ir lá e adorar a Jesus. Mas não era isso que estava no seu coração. Não era isso que estava nos seus planos. Assim como o Senhor sabe o que está agora no nosso coração e nos nossos planos. O Senhor conhece perfeitamente a nossa realidade agora. O Senhor sabe o quanto nós nos comparamos com as pessoas e o quanto nós procuramos denegrir, afetar, prejudicar a imagem, a referência dos outros. O quanto nós gostamos de ser lembrados, o quanto gostamos de ser valorizados, o quanto gostamos, ó Deus, de ser adorados. Mas nós não estamos aqui para sermos adorados, nós estamos aqui para sermos adoradores. E é por isso que nesta noite nós tiramos a nossa projeção e colocamos a projeção do Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós colocamos o Senhor como principal, nós colocamos o Senhor e nos curvamos, nos prostramos, nós nos ajoelhamos diante do Senhor em adoração. E dizemos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós nessa noite dizemos que não existe amor igual ao do Senhor. Nós nessa noite dizemos que não existe nenhuma possibilidade do homem gerar paz como só o Senhor pode. Nesse tempo nós não conseguimos encontrar alegria, senão a alegria que vem do Senhor Jesus. Pai, nós queremos nessa noite não ser mais elementos de adoração. Nós não queremos ser mais alvos de adoração. Nós não queremos mais, ó Deus, construir linhas adversárias do Senhor. Nós queremos nessa noite nos curvar e reconhecer o poder, a autoridade, a soberania, o reinado, a monarquia do Senhor. E nós queremos nos reconhecer como súditos, como, ó Deus, filhos e servos do Senhor. Nós queremos reconhecer que é o Senhor que deve ser o El Elyon, o Deus majestoso. Ó Deus, nós queremos nesta noite que o Senhor seja o El Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Nós queremos, ó Deus, nessa noite que o Senhor possa ser o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos que o Senhor nesta noite, a referência do nosso futuro, seja o nosso pastor. Ó Deus, Yahvé Hanoi, esse pastor que cuida, esse pastor que protege, esse pastor que dirige, esse pastor que acolhe, esse pastor que socorre. Ó Senhor, nós queremos adorar o Senhor, porque o Senhor é perfeito. Nós queremos adorar o Senhor, porque o Senhor é único sobre os céus e a terra. Nós queremos adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Trate o nosso coração, trate, ó Deus, a nossa alma, trate, ó Deus, os nossos desejos, para que possam ser convertidos e, ó Deus, alcançados para serem, ó Deus, direcionados para o Senhor. Que diminua eu e que cresça o Senhor, que morra o meu eu e que nasça a vivacidade do Senhor em mim. Ó Deus, que nesta noite nós possamos começar a viver o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, o nascimento do amor, o cumprimento da Tua promessa. Obrigado, Pai, por nos permitir viver desta reflexão uma mudança da intenção das nossas vidas frente ao nosso futuro. Nós assim oramos, nós assim nos consagramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.